confundiu o elefante com o papagaio. Ah, vai! Essa que é a graça! Não tem graça. Eu acho melhor a gente ir dormir. Gente, é maravilhoso, ele é genial. Imagina só que você confunde um elefante com um papagaio. Você fala assim, ó, dá um pé agora. Aí o que ele faz? Ele vai lá e dá uma pisada enorme no ia dar certo. É muito bom. Não, Ofélia! É muito bom, tá bom. E se a gente combinar de brincar de outra maneira, trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira? Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. Presidente Lula discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas e reitera a importância do reconhecimento do Estado palestino e da soberania das nações. Declarações vêm um dia depois do governo dos Estados Unidos impor novas sanções a membros do Judiciário brasileiro pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro numa clara tentativa de ingerência nos assuntos institucionais brasileiros. Veja outros destaques. Universidades no país ampliam o público que se beneficia das cotas e aumentam a diversidade no meio acadêmico. Temporais com ventos de mais de 100 km por hora provocam estragos no sul e sudeste do país. Mais uma vez, consumidores ficam sem energia elétrica. Polícia Federal cumpre mandados em operação contra tráfico internacional de drogas em 5 estados. Em São Paulo, o presidente da escola de samba Império da Casa Verde é preso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, barra a indicação de Eduardo Bolsonaro para líder da minoria e abre caminho para a cassação. Na segunda reportagem da série sobre a COP30, as obras na capital paraense para receber 50 mil visitantes. Na entrevista de hoje, a importância da prevenção para proteger os adolescentes do suicídio e das autolesões. Universidades ampliam a diversidade de estudantes atendidos pela Lei de Cotas, que completou 13 anos. Pessoas transgênero, refugiados e quem saiu do sistema prisional estão entre os beneficiados. Entrar na universidade para a Rafaela é mais do que realizar um sonho. Mulher trans de 20 anos, hoje ela estuda Ciências e Humanidades na UFABC graças à política de cotas. A presença dela aqui é um gesto de resistência e de reparação histórica. Aos poucos, com a inserção, existe a naturalização das pessoas dentro dos espaços, né? Então, quanto mais pessoas trans você vê na universidade, mais você entende que também é um espaço delas. Apenas 0,3% das pessoas trans no Brasil conseguem acessar o ensino superior. Foi aqui na UFABC que uma barreira histórica começou a ser rompida. Em 2019, a universidade se tornou a primeira do estado de São Paulo a criar cotas específicas para este público, reconhecendo a educação como um caminho de direito e de dignidade. Fundada em 2006, a UFABC tem a política como parte do DNA. A instituição foi além da Lei de Cotas de 2012 e criou reservas extras para pessoas com deficiência, migrantes, refugiados, estudantes do Grande ABC em situação de vulnerabilidade e até laureados em Olimpíadas do Conhecimento. A gente ganha dos debates em sala de aula, a gente ganha na escolha das referências bibliográficas das disciplinas da graduação, da pós-graduação, a gente ganha nas temáticas de pesquisa, perguntas que passam a ser feitas e que jamais teriam sido feitas se nós tivéssemos permanecido com um único olhar sobre a realidade. No país, os dados do SISU de 2025 mostram o alcance dessas políticas. Mais de 254 mil estudantes foram aprovados, 128 mil pela ampla concorrência
concorrência, 111 mil pelas cotas e 14 mil por ações afirmativas das próprias universidades. O número de vagas destinadas a pessoas trans dobrou em um ano. Na Universidade Federal do Sul da Bahia, 75% das vagas na graduação e 70% na pós-graduação são destinadas a cotistas. Em 2025, foram 32 matrículas efetivadas entre pessoas em privação de liberdade, uma iniciativa de reinserção social e de combate à violência. Quando eles estão num regime aberto, semiaberto, eles são, obviamente, estimulados a participar das aulas de modo presencial. Então, eles vão à universidade, frequentam as aulas, obviamente, utilizam da sua condição anônima, se quiserem ou não. Um livro organizado pela professora Márcia Lima, da USP, mostra como essa transformação foi possível e derruba o mito de que cotistas teriam desempenho inferior. Embora entrem com notas mais baixas, essa diferença desaparece durante o curso e, em muitos casos, eles têm maiores taxas de conclusão. É porque existe uma mentalidade muito preconceituosa de que se pessoas, a reserva de vagas, como se elas não tivessem disputa. É como se a pessoa vai, ter uma vaga aqui esperando. Não é assim. Inclusive, em algumas carreiras, a disputa dentro do sistema de cotas é igual, ou até às vezes mais rígida, digamos assim, pelo número de pessoas. Nicole, servidora pública de São Bernardo do Campo, busca um diploma duplo e já pensa no mestrado. Exceção em um cenário de exclusão, ela mostra que existe caminho para pessoas trans no ensino superior. Mas lembra, não basta garantir o ingresso, é preciso assegurar a permanência. A gente fala muito de letramento racial, mas o letramento trans ele vai envolver necessariamente como você lida e como você convive a partir de um patamar de dignidade para essa pessoa. Então, o tratamento do pronome, o tratamento do nome, ele é um fator bastante importante para nós trans. As tempestades de ontem causaram falhas no fornecimento de energia elétrica em diversas áreas da Grande São Paulo. 1.400.000 imóveis foram afetados. A tempestade que caiu sobre a maior cidade do país, com ventos de até 100 km por hora, derrubou árvores, interditou vias e deixou milhares sem energia elétrica. Na mecânica do Robson, na zona oeste da capital, a luz acabou no começo da tarde. Geralmente com chuva, um pouquinho forte, não é nem muito forte. O transformador começa a apitar ali, a energia cai. É em momentos como este que a rede elétrica, especialmente de grandes cidades como São Paulo, se revela frágil e carente de melhorias. E com a projeção de aumento no consumo na próxima década, investir na infraestrutura das redes deve ser a prioridade das gestoras do sistema. É o que aponta um relatório do Ministério de Minas e Energia. Segundo o documento, o consumo total de energia elétrica no país pode crescer até 63% nos próximos 10 anos. Por isso, especialistas apontam que é necessário um trabalho conjunto para garantir que a rede elétrica seja fortalecida e dê conta da demanda crescente. E isso envolve distribuidoras, que devem substituir equipamentos obsoletos, prefeituras responsáveis pela poda das árvores e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que deve fortalecer a fiscalização. A rede de distribuição ela é aérea. Eu diria que uma pequena área ela é enterrada, né? Ela é subterrânea. E aparecem normalmente, né, as propostas, né? Vamos enterrar toda a rede. Infelizmente, nós não temos recursos para isso. Esse é um dado de realidade. E há um agravante, a crise climática, que deve tornar eventos como os desta segunda-feira cada vez mais fortes e frequentes. A questão climática, de fato, coloca um incremento, não é, nos eventos extremos. E isso daí, com o aumento da população, com o aumento também do poder per capita da população, com mais equipamentos de aparelhos de ar-condicionado, de geladeiras sendo compradas, não é? Nós vemos uma pressão crescente sobre a demanda de energia elétrica no nosso país. A rede estará preparada à medida que as exigências forem feitas para isso. Se não houver exigência, menos esforço é menor custo. Então, nós vamos conviver com esse problema. Em nota, a Enel afirmou que vem atuando para reconstruir trechos da rede danificados, principalmente pela queda de árvores e galhos, e para restabelecer a energia para todos os clientes. E os estragos continuaram pela madrugada e manhã de hoje. A repórter Adriana Cimino acompanha e nos traz as informações. Boa tarde, Adriana.
Oi, Joyce, uma boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala da rua Angatuba, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo, onde tem uma árvore ainda ocupando praticamente toda a rua. A Adilson de Paula está dando uma dimensão para vocês do tamanho dela. Os carros passam com alguma dificuldade pelas laterais, mas apenas porque trata-se de uma rua larga. Ali no fundo também teve uma segunda queda de árvore, essa caiu no muro de uma casa, derrubou uma parte desse muro. Ali para trás tem uma outra queda de árvore. Aqui para o meu lado, mais galhos caídos pela rua. E nesse móvel aqui, onde funciona um clube, eu conversei com uma funcionária e por aqui foram arrancadas pela raiz 3 árvores centenárias. E o relato da pessoa que conversou comigo é de que a impressão é de que passava um tornado aqui na região por volta das 2h da tarde de ontem. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, foram registradas rajadas de vento de quase 100 km por hora na capital. As regiões oeste e central concentram metade das quedas de árvores atendidas pela Defesa Civil da capital desde ontem, foram 136 e, de acordo com a Prefeitura, 122 equipes de poda executam a remoção de 41 árvores e outras 19 aguardam o desligamento da rede elétrica pela Enel para realizar esse serviço com segurança. A Enel informa que até às 10 da manhã de hoje restabeleceu o fornecimento de energia para 75% dos clientes que ficaram sem luz ontem, mas 180 mil pessoas ainda não tiveram acesso novamente à rede de energia. Pela cidade, ainda tem pelo menos 60 semáforos sem funcionar, de acordo com informações da CT. Joyce. Muita coisa ainda. Obrigada, Adriana, pelas informações. Boa tarde. Um relatório nacional aponta que metade dos municípios brasileiros está em situação de alta vulnerabilidade climática. O estudo alerta para riscos como enchentes, deslizamentos e enxurradas, especialmente nas regiões mais pobres do país. A Silvânia abre a porta preocupada com o que vem do céu. Aqui, chuva significa caos e perda. Foi assim nesta segunda-feira, como em todas as outras vezes. Ela e os vizinhos do Jardim Damasceno, no extremo norte paulistano, tentam se adaptar instalando comportas e até elevando o piso de casa. A gente vai subir no degrau para poder que não ver que não entre, né? Mas é capaz de subir, cada vez sobe mais um pouco. Parece que cada ano está piorando mais a situação. Invade a casa da gente. Se a gente não tiver esses portão, não adianta nada. A água entra, invade tudo, sabe? A gente perde tudo, pouco que tem. O que acontece aqui é uma pequena amostra da realidade brasileira. Mais da metade dos municípios do país está em situação de alta ou muito alta vulnerabilidade climática. E como era de se esperar, esse cenário é ainda mais grave nas regiões mais pobres. Segundo o Centro de Síntese em Mudanças Ambientais e Climáticas, o CIMACLIM, 2.807 estão altamente expostas a eventos como inundações, alagamentos e deslizamentos. Entre os 16 milhões e meio de moradores de favelas, 8 milhões convivem com os mesmos riscos. A gente tem um alto índice de vulnerabilidade no Brasil. E essa vulnerabilidade no território, principalmente nas cidades brasileiras, ela é um reflexo de muitas desigualdades que vão sendo causadas pela desigualdade socioeconômica na origem. O clima atual é como se o planejamento urbano fosse uma corrida de obstáculos e a mudança climática eleva a barreira de algo que já era um problema. Então, ela é um agravador desses problemas urbanos que a gente já tem, de vulnerabilidade a deslizamento, de déficit de moradia, de vulnerabilidade a alagamento, de engarrafamento, de poluição do ar. O combate à vulnerabilidade climática exige ação governamental conjunta, mas são as prefeituras que precisam dar respostas mais rápidas. A prefeitura, de fato, que precisa dar conta de coisas do tipo as bombas de drenagem de Porto Alegre, que não funcionaram direito na grande enchente que a gente teve em maio de 2024. Então, esse é o tipo de coisa com qual os prefeitos vão ter que lidar cada vez mais. Então, a população em geral precisa ser incluída no processo de entender quais são os riscos dentro do contexto da mudança climática e, principalmente, as populações mais marginalizadas e mais vulnerabilizadas precisam ser incluídas nos processos de decisão sobre o que será feito em termos de ampliação da sua resiliência.
No Jardim Damasceno, os moradores já imaginam o que é necessário para amenizar os problemas do bairro. Desde quando essa população está aqui, há mais de 40 anos, não foi feita a ampliação da galeria. Esse córrego é o mesmo. Então, assim, é simplesmente a prefeitura vir e ampliar a galeria que vai resolver esse problema. A Receita Federal liberou hoje a consulta para o 5º lote de restituição do imposto de renda. Ela pode ser feita na página da Receita, na internet ou pelo aplicativo para tablets e smartphones. O lote contempla quase 390 mil contribuintes com restituições transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas, além de restituições residuais de exercícios anteriores. O pagamento será feito daqui a uma semana, no dia 30 de setembro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF. Veja, daqui a pouco o governo Trump aumenta as sanções contra autoridades brasileiras em resposta à condenação do ex-presidente Bolsonaro. Presidente da Câmara, Hugo Mota, barra a indicação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. Deputado pode perder o mandato por faltas. A gente volta já. Como que o filho da Cássia Eller encara a fama? Não sei, assim, não é que eu odeio entrevista, eu só não tenho muito traquejo, assim. Que? Chico, fruto sagrado do ventre de Cássia Eller, tá no Provoca de hoje, 10 da noite. Os 6 bilhões investidos na tabela SUS paulista mudam vidas, como a da Camila. A agilidade do hospital mudou a minha vida. Saúde em dia muda a vida, muda tudo. Governo do Estado, São Paulo são todos. Quarta. Você já pensou que foram as nossas deficiências ou limitações do ser humano que fizeram a nossa sociedade chegar até aqui? Mesmo com todos os avanços das últimas décadas, muitas pessoas com deficiência ainda vivem à margem da sociedade. No mês da inclusão de pessoas com deficiência, uma reflexão sobre acessibilidade, seus avanços e importância para uma sociedade mais igualitária e justa. A tecnologia assistiva não é importante para a pessoa com deficiência. Ela é tão ou mais importante para a pessoa sem deficiência. A conquista da cidadania plena da pessoa com deficiência é um processo em constante evolução, que começa pelas alterações legislativas. Acessibilize. Quarta, 10 da noite. O Ministério da Cultura, a TV Cultura e CPFL levam até você Quintal da Cultura. Totalmente excelente! Cocoricó. Puxa, que puxa! Oi, Doug. Oi, Doug! Simon, o Super Coelho. E logo eu! E Show da Luna. Uau, que legal! Somos conhecimento, diversão. Somos cultura. Sexta, um encontro em que a música rompe fronteiras e conecta corações. Amo compartir a cultura de outros países e envolverla com a minha e sempre generar mezclas de géneros para minha música. Eu sou Natalia Lafourcade. Eu encontrei um disco dela em homenagem a um grande artista mexicano. A veces escuchas una canción que te pone de punta los pelos y no sabes por qué. Es porque hay magia, es porque hay una lengua que va más allá de lo que se puede explicar. O Brasil vai abraçar a Natália, sim, porque ela tem a qualidade que a gente gosta da canção. Encontros em Brasil. Buenas Brasil en mexicano. Sexta, 11 da noite. O governo dos Estados Unidos ampliou as sanções contra autoridades brasileiras como resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. As novas retaliações incluem a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, Viviane ficará proibida de entrar nos Estados Unidos, de fazer qualquer transação em dólar e de negociar com empresas e cidadãos norte-americanos. Ela é sócia da Lex Instituto de Estudos Jurídicos, empresa que também foi sancionada.
De acordo com o governo Donald Trump, o foco das sanções é impedir que o ministro use a estrutura empresarial da família para escapar das punições. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que Viviane é facilitadora e protetora de Moraes, a quem chamou de ator estrangeiro maligno. Já o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou que a ação foi tomada porque a advogada fornece uma rede de apoio financeiro ao marido. E afirmou que não existe Bonnie sem Clyde. É uma referência ao casal Bonnie Parker e Clyde Barrow, famosos por cometerem juntos uma série de assaltos e assassinatos no início da década de 1930 nos Estados Unidos. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes chamou a sanção de ilegal e lamentável e afirmou que a medida violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade, completou. O Supremo Tribunal Federal saiu em defesa do ministro. Infelizmente, as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. Se já havia injustiça na sanção a um juiz pela sua atuação independente e dentro das leis e da Constituição, ainda mais injusta é a ampliação das medidas para um familiar do magistrado, diz a nota oficial do STF. A lei não foi criada para ser aplicada em uma perspectiva política, mas sim em uma perspectiva de perpetração de violação de direitos humanos. Esse não é o caso que a gente observa no contexto da aplicação contra determinados brasileiros. A retaliação americana vem 11 dias depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O governo norte-americano aponta Alexandre de Moraes, relator do processo, como principal responsável pelo que considera uma perseguição política. A nova investida mira também outros alvos do judiciário. Pelo menos 4 auxiliares de Moraes no STF e no Tribunal Superior Eleitoral tiveram os vistos suspensos. O advogado-geral da União, Jorge Messias, confirmou que também está na lista. Em nota, ele disse que considera a agressão injusta e reafirmou o compromisso com a independência constitucional do sistema de justiça. A Lei Magnitsky é de suma importância para combater perpetrações de violações de direitos humanos, principalmente quando há pessoas muito bem estabelecidas corroborando com essa atuação. Agora, no Brasil, não é esse o caso. A Lei Magnitsky foi desvirtuada para ter uma atuação política e, principalmente, fazer com que haja uma ingerência em assuntos internos, algo proibido no direito internacional. O presidente da Câmara dos Deputados barra a indicação de Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria, deixando o caminho aberto para a abertura de processo de cassação por faltas. A indicação era uma manobra da oposição para evitar o processo de cassação, já que desde o início do ano, Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos e não comparece às sessões. Um ato da mesa diretora da Câmara de 2015 estabelece que os líderes terão ausências justificadas sem efeitos administrativos, mas o presidente da Casa barrou a indicação. Segundo o despacho publicado hoje no Diário Oficial da Câmara, Hugo Mota reiterou a necessidade de comparecimento às sessões. Também considerou que o caso de Eduardo Bolsonaro, com a ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, constitui uma violação ao dever funcional do parlamentar e que essa ausência do país faria da liderança um exercício meramente simbólico e em desacordo com as normas regimentais. Assim, o deputado segue tendo as faltas computadas e deve perder o mandato, já que ultrapassou o limite de 1/3 de ausências. O Conselho de Ética da Câmara também deve abrir na tarde de hoje um processo disciplinar que pode levar à cassação do deputado. Ele é alvo de uma queixa apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, acusado de atuar contra os fundamentos da República, utilizando a imunidade parlamentar para atacar a ordem institucional. A Procuradoria-Geral da República já denunciou Eduardo Bolsonaro, além do blogueiro Paulo Figueiredo, ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de coação, para impedir o julgamento da tentativa de golpe de Estado. O procurador-geral Paulo Gonet alega que as conversas entre os dois mostraram que, diante das sanções para o STF, o propósito era salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio Paulo Figueiredo de punição criminal, e que não importaria retaliar a situação econômica brasileira para que o objetivo fosse alcançado. A denúncia detalhou as medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a imposição de tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras, a suspensão de vistos e bloqueios contra ministros do STF. Segundo a Procuradoria, o deputado e o blogueiro agradeceram ao governo norte-americano e ameaçavam os ministros com novas sanções. Em uma nota conjunta, os dois classificaram o processo como fajuto e chamaram Paulo
Paulo Gonet de lacaio do ministro da Corte. Alegaram que a atuação da PGR representa uma repressão transnacional, o que evidenciaria uma perseguição política. O relator, Alexandre de Moraes, pode levar a denúncia à primeira turma do Supremo. Se for aceita, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tornam-se réus e podem pegar de 1 a 4 anos de prisão. Belém entra na reta final das obras para sediar a COP30, a Conferência do Clima da ONU. Veja na segunda reportagem especial de Laís Duarte e Euclides José. Olhando de cima, a antiga Sumaúma se destaca. Uma das poucas árvores nativas gigantes que sobreviveram ao crescimento de Belém. A cidade vive uma realidade de canteiro de obras. São 37 obras do pacote que vai estar sendo executado para a realização do evento aqui na nossa capital. Um evento que tem a palavra legado como palavra-chave, né? Que não são só obras e infraestrutura que está sendo executada para o evento da COP, mas o legado que isso fica para a nossa capital. Belém se prepara para receber mais de 50 mil visitantes durante a Conferência do Clima. Para onde se olha, há um buraco, uma obra. São mais de 30 frentes de melhorias em infraestrutura e mobilidade, a um custo de 4,5 bilhões de reais em recursos federais, estaduais e municipais. A começar pelo Parque da Cidade, considerado o coração da COP. O espaço de 500 mil metros quadrados tem mais de 90% das estruturas prontas. O Parque da Cidade é uma das obras mais importantes da COP30. Aqui no antigo aeroporto de Belém foram construídas 2 áreas essenciais. A Zona Azul, ali naquele pavilhão, vai receber os representantes dos 196 países para as negociações. E a Zona Verde, que já está quase concluída. E será o local que vai receber o público para eventos e debates. Essas estruturas elas são reaproveitáveis, né? O mobiliário alugado, evidentemente, né? Então, assim, ele é programado para estar pronto, de fato, muito próximo ao início do evento. A gente espera que no dia 1º de novembro a gente esteja com toda a infraestrutura da Blue Zone pronta para os trabalhos se iniciarem. O Hangar Centro de Convenções é parte da Zona Azul da COP30 e está em fase final de adaptações. O local recebeu novos sistemas de refrigeração, energia solar e passarelas cobertas. No aeroporto internacional, esse é o som do momento. O contrato de concessão inclui a ampliação do terminal de passageiros, com novas áreas de embarque e melhorias de acessibilidade, além de obras na pista. Para quem mora na cidade, importante mesmo é a coleta de esgoto, que hoje atende menos de 20% da população, segundo o Instituto Trata Brasil. A COP30 pode ser a chance de resolver o problema. 8 obras em canais foram prometidas pelo governo. Uma já foi entregue, o restante está em andamento. Parte do legado da cúpula também passa por plantar sementes de sustentabilidade. Cooperativas de reciclagem, como esta, que é parte da Organização das Cooperativas do Brasil, estão sendo preparadas para receber os resíduos gerados durante a conferência. Só de latas de alumínio devem ser mais de 2 milhões. Além da questão da discussão das mudanças climáticas, isso está trazendo também para a população um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de preocupação quanto à questão dos resíduos, que não fica distante da questão das mudanças climáticas, porque os resíduos descartados de forma irregular, sem um tratamento adequado, ele impacta isso na nossa vida diariamente. Nós não temos tempo a perder, nós não temos o luxo de ter uma COP esvaziada, que não entregue as resoluções, porque nós tivemos problemas de logística. O impacto disso é direto nas populações mais pobres do mundo. A mudança climática ela acontece da porta para fora dessas conferências. E ela não respeita, não está nem aí, na verdade, para o que a gente está discutindo dentro das salas com ar-condicionado. Ela tem o seu ritmo próprio, ela não vai parar, vindo ou não os países. Amanhã você vai ver como as cooperativas de artesãos e produtores rurais se organizam para receber a COP30.
Depois do intervalo, na entrevista de hoje, a cada 10 minutos, um adolescente tenta alguma forma de autolesão. O presidente Lula discursa na Assembleia Geral da ONU numa mensagem forte. Ele citou os prejuízos do ataque ao multilateralismo, defendeu a democracia e a soberania, criticou as guerras e o genocídio em Gaza. A gente volta já. Olha onde a gente tá, galera. Cultura Geek! E por aqui não tem essa de surfar no hype. É o quê? Dupla sertaneja? Tudo sobre os animes, games, filmes e séries que moldaram quem você é. Peraí, nós? E as novidades que vão te acompanhar daqui pra frente. Da tarde. Somos Cultura. E aí, valeu? Deu bom? Deu? Vambora cuidar da saúde do Rio Tietê. Com as novas estações de tratamento de esgoto em Guarulhos e a modernização das 4 maiores da Grande São Paulo, vamos tratar 16 bilhões de litros de esgoto a mais por mês. Estamos instalando 4.000 quilômetros de canos só para isso. Vai ser fácil? Não, porque se fosse fácil, já tinha sido feito. Mas já estamos fazendo. Nossa Sabesp, uma Sabesp para todos. Vambora. Quarta, prepare-se para uma viagem inesquecível por um geoparque localizado no interior da Bahia. A imensa riqueza geológica e cultural de Morro do Chapéu é um patrimônio que os seus habitantes lentamente estão aprendendo a reconhecer. Um patrimônio natural que inspira conhecimento e preservação. Um sítio arqueológico com pinturas muito específicas, miniaturas de pinturas, inclusive consideradas importantes e diferenciadas no Brasil. A expectativa é que o geoparque consiga transformar um pouco a vida dessas pessoas. Periscópio, quarta, 8h30 da noite. Você já percebeu que descansar nem sempre é o bastante? Muita gente dorme, tira férias, mas ainda assim está sempre cansada. Por quê? Chega uma hora que a pessoa já nem consegue mais se lembrar o que é estar descansado, o que é estar bem. Em um mundo que valoriza o ritmo acelerado e altíssima produtividade, nem sempre há espaço para pausas reais. Até que ponto vale a pena encher a agenda de uma criança, de um adolescente, de 1000 atividades e não reservar nenhum período para o ócio, por exemplo? A epidemia da exaustão e do cansaço é assunto do Opinião. Eu espero você. A Polícia Federal faz hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas em 5 estados. Em São Paulo, o presidente da Escola de Samba Império da Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba está entre os alvos dos mandados de prisão e busca e apreensão. A Operação Vila do Conde é realizada pela Polícia Federal em 5 estados. São 22 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão contra uma organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de dinheiro. Aqui em São Paulo, entre os alvos está o presidente da Escola de Samba Império de Casa Verde e vice-presidente da Liga das Escolas de Samba, Alexandre Constantino Furtado. Ele foi preso. Ao todo, mais de 160 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal participam da operação. As investigações começaram em 2021, depois da apreensão de 458 quilos de cocaína no porto de Vila do Conde, no Pará. A droga estava escondida em uma carga de quartzo e tinha como destino o porto de Roterdã, na Holanda. Segundo a polícia, o grupo montou uma estrutura para escoar a carga para a Europa e usava empresas de fachada, como restaurantes e prestadoras de serviço, para lavar o dinheiro. O bloqueio de bens já passa de 290 milhões de reais. Como é tradição, o presidente brasileiro abriu os debates na Assembleia Geral da ONU.
Lula defendeu a soberania do país e a diplomacia para a solução de conflitos. Lula falou por 17 minutos e tocou nas principais questões da atualidade, como as desigualdades, a taxação comercial, o genocídio em Gaza e a crise climática. Sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Lula disse que não há pacificação com impunidade. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Também sem mencionar as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, ele defendeu a soberania do país. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Lula também falou da importância da regulação das Big Techs, ao dizer que a internet não pode ser terra sem lei. Cabe ao poder público proteger os mais vulneráveis. Regular não é restringir a liberdade de expressão, é garantir que o que já é ilegal no mundo real seja tratado assim também no ambiente digital, no ambiente virtual. Ataques à regulação serve para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraudes, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. Ele condenou o uso de armas letais em condições de paz, em referência ao ataque norte-americano a embarcações saídas da Venezuela. Também criticou a classificação dada pela atual gestão da Casa Branca a Cuba de colaboradora do terrorismo. Para a Ucrânia, Lula voltou a afirmar que a saída deve ser diplomática. E sobre Gaza, disse que o ataque indefensável do Hamas a Israel não pode ser justificativa para o genocídio palestino. Lula, inclusive, lamentou que o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, tenha sido impedido pelos Estados Unidos de entrar no país para participar da Assembleia Geral da ONU. Lula ainda defendeu a taxação das superfortunas, a importância dos organismos multilaterais como o Mercosul, a União Europeia e os BRICS, e a necessidade de combater a crise climática, apontando a COP30 como um momento da verdade para frear as mudanças climáticas. Logo após o discurso do presidente Lula, foi a vez do presidente norte-americano. Ao falar do tarifaço, Donald Trump disse que encontrou rapidamente com Lula e os dois tiveram uma boa química. O presidente norte-americano disse que os dois devem se falar na semana que vem. Na Itália, sindicatos e organizações da sociedade civil paralisaram parcialmente as principais cidades do país para pressionar o governo a reconhecer o Estado palestino. A capital, Roma, parou. Uma das maiores mobilizações foi na Via Tiburtina, estrada construída em 286 a.C. Os manifestantes se concentraram na Universidade La Sapienza, uma das mais antigas do mundo. Atendendo ao apelo do Papa Leão XIV, que no domingo pediu à Igreja Católica solidariedade ao povo palestino e parabenizou os engajados, um grupo de padres saiu pelas ruas de Roma para pedir o fim da violência na faixa de Gaza. Em Milão, a situação ficou tensa quando a polícia bloqueou a entrada de manifestantes na estação de trem, enquanto uma multidão seguiu em passeata contra o genocídio na faixa de Gaza e em apoio à flotilha humanitária que tentará furar o bloqueio imposto por Israel. Em Bolonha,
A polícia usou jatos d'água e bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Em Nápoles, a mobilização começou na estação de trem. Eles queimaram uma fotografia de um aperto de mãos da primeira-ministra, Giorgia Meloni, com o premier israelense Benjamin Netanyahu. Depois, marcharam com música até o Castelo do Ovo, o Palácio Real, até o século XVI. Lá pediram a libertação da Palestina e acusaram Israel de cometer genocídio. A população também parou Turim. Os manifestantes acusam o governo de inércia diante do movimento desencadeado pela França pelo reconhecimento do Estado palestino. Ontem, num evento das Nações Unidas, o presidente Emmanuel Macron oficializou a decisão. Reino Unido e outros fizeram o mesmo, se juntando aos mais de 140 países. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria revelou um dado extremamente preocupante. A cada 10 minutos, um adolescente tenta suicídio ou pratica alguma forma de autolesão. Pois é, e para entender o que motiva essas atitudes e como preveni-las, eu conversei com a presidente do Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas na Infância e na Adolescência da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renata Waxman. Na verdade, os motivos acabam sendo vários. Impulsividade, muitas vezes um quadro de depressão, ansiedade, o não saber lidar inclusive com frustrações, o não saber lidar com as situações, se às vezes situações adversas fazem com que os jovens eles sintam que literalmente eles têm que jogar a toalha, que eles não servem para nada e que talvez o melhor seja terminar com tudo. Quais são os sinais de alerta? O jovem apresentar, principalmente o jovem, né? Mas crianças também podem, mas assim, falando mais nos adolescentes, desinteresse, dificuldades ou prejuízos no desempenho e na aprendizagem na escola, agitação, ansiedade, irritabilidade, tristeza permanentes, alterações, distúrbios mesmo, tanto do sono quanto do apetite. Um outro sinal de alerta importantíssimo é se isolar de uma forma persistente, se afastar de familiares, de amigos, de grupos sociais, desinteresse por atividades que antes eles gostavam. A autoestima está lá embaixo, descuido com a aparência e um sinal de alerta gravíssimo que tem que ser escutado é quando eles começam a fazer comentários negativos em relação a eles mesmos e ao seu futuro. Depois de identificados esses sinais, como é possível ajudar esses adolescentes? Na verdade, o principal, a gente tem que voltar para trás no sentido da prevenção, né? É o trabalhar no fortalecimento das redes familiares e das comunidades de apoio, certo? É trabalhar junto com a escola, mas é principalmente os pais, os familiares, os professores, todos aqueles que rodeiam esse adolescente, estar atentos aos muitas vezes sinais silenciosos e os gritos de socorro. Então é importante trabalhar no fortalecimento dos vínculos com a família, apoio psicossocial e tratamento adequado, certo? Se for, na verdade, detectado um transtorno mental, campanhas de conscientização para reduzir esse estigma, porque é um estigma muito grande, essa questão da tentativa de suicídio, de autoextermínio e o suicídio propriamente dito.
criar espaços seguros e de escuta ativa nos locais onde esses adolescentes frequentam, ou seja, nas escolas, no esporte, enfim, todos os locais sociais onde eles frequentam, intervenções escolares com foco nas habilidades deles, nas habilidades que a gente chama de socioemocionais, mas principalmente que professores, profissionais da saúde estejam capacitados para identificar esses sinais de risco, de alerta, que são muito importantes. E que haja um acesso ampliado a centros de atenção, tanto psicoterapêutico quanto de psiquiátrico também. Procurar ajuda no sentido de atendimento psicológico. Muitas vezes é necessário que esse atendimento seja em família, certo? Atendimento psiquiátrico, certo? Muitas vezes é necessário também, porque quando tem um quadro de depressão instalado, muitas vezes precisa haver medicação, prescrição de medicação que se for indicada. Procurar saber na escola o que está acontecendo, se não está acontecendo bullying, se esse adolescente não está sofrendo, na verdade, assédios também, certo? Ou seja, escutar, perceber que as coisas estão erradas e simplesmente não deixar por isso mesmo. O Jornal da Tarde termina aqui. Ótima tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau. Recentemente, meu convidado viralizou porque o povo da internet descobriu que ele era filho da Caça Hélia, depois de uma apresentação dele na TV aberta. Olha que mundo novo da comunicação. Ele tem muito orgulho de mamãe, só que faz 10 anos que ele constrói o próprio caminho. Parece que está dando certo. Vem escutar o Chico Chico no Provoca, desta terça, 10 da noite. Um dos maiores pensadores da ética e da justiça no nosso país, José Renato Nalini. Nós estamos defendendo a humanidade. Não é a Terra que está correndo risco, não é o planeta. São